noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos vivido momentos difíceis nesses últimos tempos, mas Deus é conosco. É Ele que nos sustenta, nós sabemos que Ele está no controle de tudo. Meus irmãos, nós vamos já direto ao nosso texto. Nosso texto está no livro de Isaías, capítulo 6, versículos de 1 ao 13. Mas nós vamos ler para simbolizar, porque nós vamos passar por todos esses versículos. Nós vamos ler apenas o versículo 8, nesse primeiro momento. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento na Tua casa. Nós queremos, Deus, nessa noite, clamar a Ti, pela Tua misericórdia, para que o Senhor seja com todas as famílias enlutadas, para que o Senhor seja com todos aqueles, Senhor, que estão nesse momento internados, que estão em UTIs, que a Tua bondade e a Tua misericórdia possa, Senhor, alcançar, e que o Senhor conforte os corações, e que também, Deus, a Tua vontade seja para que nós cheguemos aí a um fim desse momento difícil que temos passado. Te oramos, rogando a Tua iluminação, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, esse nosso texto, ele tem tudo a ver com o hino que foi cantado. O hino fala de serviço, fala de servos, de como nós devemos servir ao Senhor. E esse texto, ele trata do chamado de Deus a cada um de nós e de como nós devemos servir a Deus na sua obra. E a primeira coisa que eu queria definir nesse momento é: mas quais são os trabalhos, quais são os serviços que Deus nos chama a realizar na sua obra? Se nós fôssemos fazer aqui uma pequena enquete e disséssemos assim: irmãos, quais são os trabalhos que Deus nos chama a realizar? Certamente nós teríamos aqui de falar em evangelismo, de pregação da palavra, de atividades administrativas, como a tesouraria, como a secretaria, a zeladoria, como tocar, cantar, como ensinar na escola bíblica dominical. Enfim, estas respostas, elas estariam certas, estariam corretas. Porém, eu queria lembrar, à luz da palavra de Deus, de um serviço que muitas vezes nós achamos que não é serviço, que nós achamos que não é servir a Deus, e na verdade é. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo número 13, nós vamos ler os versículos de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz assim: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Então, nós observamos aqui o serviço da igreja, daquelas pessoas que na verdade não vão partir para evangelizar, como era o caso aqui de Paulo e Barnabé, mas o que eles fizeram? Eles oraram, eles jejuaram,
eles impuseram as mãos sobre eles, abençoando, a fim de que eles saíssem a este trabalho. E isso me fez lembrar, no tempo dos evangelismos aqui no dia de sábado, quando o pastor orientava que tinha aquele grupo que saía, né, em evangelismo, e tinha um grupo que ficava aqui na igreja, sempre orando, a fim de que aquele trabalho, aquela obra tivesse êxito, né? Então, isto também é servir a Deus. E muitas vezes nós conhecemos um termo que chama, né, não, ali é o crente esquenta-banco, né? Não tem esse negócio que as pessoas dizem? Mas, na verdade, esse crente esquenta-banco, ele também está servindo a Deus, mas ele tem que estar na casa do Senhor. Ele tem que estar na igreja, ele tem que estar aqui orando, ele tem que estar jejuando, ele tem que estar impondo as mãos, ele tem que estar dizendo amém, ele tem que estar sendo edificado. Isso também é servir a Deus. Quando nós tomamos, inclusive, irmãos, as decisões nas assembleias, estamos servindo a Deus. Quando se diz, se os irmãos aprovarem, aí você vai e levanta a sua mão, ali você está servindo a Deus também. É verdade que o chamado de Isaías foi um chamado individual, e era realmente uma obra muito importante, né? Deus chamou Isaías para ser profeta, para levar ao povo de Israel, naquele momento difícil que a nação vivia, né, de pecado, de tantos problemas que ali eles estavam enfrentando. O Senhor chamou Isaías para essa obra tão especial, que era levar ao povo a mensagem dele, a mensagem de Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos que este chamado, ele pode parecer, e de certa forma, ele tem a conotação de ser mais importante, porque ele envolve algo maior que Deus exigiu ali do seu servo, né? Mas o serviço, ele não tem tamanho, né? Então eu sirvo a Deus e Deus se agrada daquele serviço. Por quê? Porque aquele serviço foi Deus que colocou para eu realizar. Então Deus, ele dá a cada um segundo o seu propósito. Eu quero que aquele irmão sirva dessa maneira, eu quero que aquele outro sirva de outra maneira. E às vezes o holofote, ele pode brilhar mais forte em um determinado trabalho, mas a importância, irmãos, não é determinada por homens. Nós vemos os holofotes brilharem sobre alguns trabalhos, mas aquela importância não somos nós que estamos vendo que determinamos, é Deus quem determina, né? Mas Deus que convocou, Ele é quem capacita também. E aí o servo, ele tem que ter este entendimento. E quanto maior a dificuldade, nós temos que compreender isso, maior também é a capacitação que Deus dá. Mas aí tudo vem de Deus. O livro de Filipenses, capítulo 2, verso 13, a palavra de Deus diz assim: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, quando nós queremos realizar alguma coisa, quando nós sentimos o desejo de trabalhar nisso ou naquilo, não é simplesmente a nossa disposição ou voluntariado, é Deus que efetuou em nós aí o querer. E aí eu passei a querer realizar aquele trabalho. E fazer e realizar também vem de Deus. É por isso que ele diz que tanto o querer como o efetuar, e ambos segundo a vontade de Deus. Irmãos, eu creio que todos os crentes, por gratidão, ou por amor, ou por temor, desejam servir a Deus da melhor forma. Cada um de nós, cada um no seu serviço, cada um da sua maneira, de querer fazer algo mais, de falar mais do amor de Deus às pessoas,
de ser útil na igreja, enfim, de produzir mais para o reino de Deus. E isso faz parte do interior do crente, isso é intrínseco na vida do crente. O crente tem este desejo, e cada crente serve, cada um segundo como foi convocado e capacitado por Deus. Assim, ninguém deve sentir-se inferior ou superior ao outro por qualquer obra, pois é Deus que determina o chamado, e não a capacidade do servo, e não o tamanho do trabalho. E a nossa reflexão dessa noite vai contemplar algumas atitudes. Eu enumerei umas 3 atitudes aqui que são importantes como deveres na vida do servo, daquele que se propõe a servir ao Senhor. E a primeira atitude, o primeiro dever, é ter o claro entendimento de que Deus está no comando, de que o governo é divino, de que o governo é de Deus. Aí nós vamos ler aí o versículo 1 ao versículo 4 do nosso texto áureo, que está em Isaías 6, né? O que é que diz do versículo 1 ao 4? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Olha que coisa interessante nesse primeiro versículo, que muitas vezes a gente passa por cima, porque depois vem coisas teoricamente mais importantes. Aqui é como se fosse apenas uma abertura. Mas o que é que Deus está nos dizendo aqui? A primeira coisa é que Deus está falando nesse primeiro versículo, Ele está falando de 2 tronos. Não, irmão, Ele está falando aqui que viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Mas Ele está falando também de outro trono, do trono terreno. Quem foi que morreu? Foi o rei. O trono estava vazio. O trono do rei Uzias, o trono daquele servo, estava vazio. Mas o trono celestial, ele estava ocupado. O trono terrestre, ele não tinha nada de especial, nem glória de homem, nem louvor algum. Ele estava apenas vazio. O rei tinha morrido. Quando nós servimos a Deus aqui, um dia nós vamos partir. E aquele trono que nós ocupávamos ficará vazio, até que outra pessoa, outro servo venha para realizar aquela obra. Então, este trono do rei Uzias, ele estava apenas vazio. O seu dono, ou que achava ser dono desse trono, não estava mais nele. Mas vemos o que Isaías contemplou no trono celeste. E aí, seguindo aqui, dos versículos 2 ao 4. O versículo 2 diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Veja que os serafins estavam ali glorificando ao rei que estava no seu sublime trono. E ele dizia: Santo, Santo, Santo. E o versículo 4 diz: e os umbrais das portas se moveram. Era o poder de Deus ali agindo. Se moveram à voz do que clamava. Quando eles estavam clamando ali: Santo, 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 os umbrais da porta se estremeciam. E a casa se encheu de fumaça, como sendo um incenso.
O mundo da época de Isaías vivia uma situação muito complicada, muito difícil. E todas as situações econômicas, sociais e morais também, fora de controle, apesar de Uzias ser um bom rei. Uzias foi um bom rei. Quando nós lemos o capítulo 26 de 2 Crônicas, nós vemos ali os feitos de Uzias. Nós vemos que Uzias colocou Judá no topo do cenário mundial. Ele foi um rei que cumpriu bem o seu papel neste aspecto. Mas, lá no versículo 16 de 2 Crônicas 26, nós vamos ler daqui a pouco, diz que teve um momento em que Uzias, ele perdeu o senso. Ele fez uma obra muito grande, ele fez um bom trabalho, ele serviu bem a Deus, mas teve um momento em que ele sentiu-se autossuficiente. E aí ele desprezou os ensinos de Deus. E juntamente com ele, quando um líder se desvirtua, o povo também se desvirtua. Olha o que diz o versículo 16 de 2 Crônicas 26. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração, que é o rei Uzias, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Nós vemos que no chamado de Isaías, a fumaça tomou de conta do ambiente, mas era um incenso divino, era um incenso de Deus. Uzias foi lá para queimar aquele incenso lá, no local do incenso, né? Ele agiu ali de forma humana, porque ele começou a se exaltar, a se sentir autossuficiente. Vemos o rei Uzias se afastando da verdade, e da mesma forma, como líder, ele conduziu o povo também a se afastar dessa verdade, e o povo sofreu, e Uzias também sofreu as consequências desse seu desvario. Para os irmãos terem uma ideia, Uzias morreu leproso e sozinho. O profeta Isaías retratou isso, esta situação, no versículo 2 do capítulo 1. Diz assim: ouvi, ó céus, e dai ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. Então, muitas vezes o servo, Deus o chama, Deus o capacita, Deus o eleva a uma situação de que o trabalho dele realmente alcança, né, os objetivos, os propósitos de Deus, mas muitas vezes eles se engrandecem e se rebelam contra Deus. Os reis e os profetas do passado, do Velho Testamento, deviam cuidar do povo, eles eram chamados para cuidar do povo. Os profetas eram chamados para levar a palavra de Deus para o povo, as mensagens de Deus, as profecias, para dizer o que ia acontecer, para dizer como é que o povo estava vivendo. Olha, vocês estão em pecado, Deus vai punir, olha, voltem, se arrependam. Então tinha esse objetivo. E o rei, da mesma forma, de servir ao povo como rei de Israel. Os pastores hoje também têm esta mesma missão, têm a preocupação também de servir ao povo, de cuidar das ovelhas. E, da mesma forma, em submissão a Deus, eles devem conduzir as ovelhas nos caminhos do Senhor por meio da palavra de Deus. Aprendamos que os tronos terrestres ficarão vazios e que Deus está e sempre estará no seu alto e sublime trono. Somente Deus fica eternamente no seu alto e sublime trono. E que quando servimos, nós servimos a Ele, a Deus, e que esse serviço deve ser prestado
dentro dos parâmetros estabelecidos por Ele, estabelecidos por Deus. E só há uma forma de podermos estar alinhados com esse parâmetro, que é estarmos atentos e submissos aos seus ensinos, os quais só podem ser seguidos através do conhecimento. Então, eles precisam ser conhecidos, lembrados e obedecidos. E, neste contexto aí, mantendo o servo que prestou aquele serviço, às vezes um grande serviço. Nós temos aqui um pastor que tem mais de 40 anos de ministério e que, por onde ele passou, ele deixou sinais de um bom serviço. Mas uma coisa que eu sempre vi no pastor Chagas, nesses vários anos aí, que nós estamos nessa caminhada aqui em Montese, ele sempre dizia: se eu não me colocar em submissão a Deus, eu sei que não vai dar certo, não vai funcionar. Então, como eu devo servir a Deus? Dentro dos parâmetros que Ele estabeleceu, e não que eu estabeleci. Devo checar o tempo todo as minhas definições sobre o que é servir bem a Deus, a fim de que o meu serviço esteja alinhado com a vontade dEle, e não com a minha vontade, e não com o meu entendimento, porque o meu coração é enganoso. E eu não posso cair nessa armadilha de repente, ouvir o meu coração e já achar que este é o caminho. É colocar-se diante de Deus para que Deus fale conosco e diga: sim, está certo, é por aqui mesmo. Ou então, não, olha, você está se exaltando. E onde estão essas orientações, irmãos? Onde é que nós aprendemos a servir bem a Deus? Aonde é que Deus nos ensina cada passo que nós devemos dar nesta caminhada? Na sua palavra, que se revela a mim e a você por meio do Espírito Santo, através da leitura, através das mensagens, através dos estudos, através das orações e de tudo que nós fazemos na dependência de Deus. Servir a Deus não me coloca num trono terreno, aonde eu deva ser exaltado. Não. Muito menos me torna superior aos meus irmãos. Porque, como eu disse, cada um tem o seu chamado, cada um tem o seu ministério, cada um tem a sua vocação na igreja. E ninguém, de fato, é um esquenta-banco, porque você está aqui e você está orando por alguém, você está jejuando, você está clamando a Deus para que abençoe o trabalho do pastor, dos pastores, da liderança, da igreja. Então, esse serviço não me coloca ou não me torna superior aos meus irmãos. Não, ao contrário. O serviço, quando nós nos propusemos ou nos propomos a servir a Deus, a atender o seu chamado, seja para qual missão for, nós temos a necessidade de atentar no sentido de compreender qual é esta missão e como é que Deus quer que nós hajamos. E que nós estejamos sempre olhando e contemplando, como Isaías contemplou, o rei que está assentado no seu alto e sublime trono. A segunda atitude, ou o segundo dever, que o bom servo deve ter, é reagir com total dependência de Deus. Não com orgulho,
não com exaltação. Lembremos-nos, o trono já já estará vazio. Quantas pessoas têm partido? Quantas pessoas têm tido suas vidas ceifadas? Os apóstolos morreram, grandes homens de Deus já partiram para a eternidade, nós também partiremos um dia. Então, este trono já já estará vazio, apenas o trono de Deus permanece ocupado. Diante do serviço, nós devemos sempre reagir com temor e com tremor, com arrependimento e com exaltação a Deus, tendo consciência da glória, da grandeza, da santidade, da soberania e da majestade do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Salvador. O nosso sentimento humano, ele pode, no máximo, ser de exultação. E o que é exultar? É alegrar-se e reconhecer que Deus nos deu esta dádiva. Então, deve ser um sentimento de exultação, de alegria, de gratidão a Deus. Mas há quem queira sentir-se superior, acima da realidade espiritual dos crentes, que muitos consideram como se fossem comuns. Não são crentes comuns, porque eu prego, ou porque eu canto, ou porque eu sou o tesoureiro, ou porque eu sou o pastor, ou porque eu sou evangelista, ou porque eu sou dizimista. Há quem queira sentir-se superior, acima da realidade espiritual dos crentes que eles consideram comuns, e por desconhecimento da palavra, como está lá em Atos 13, que nós lemos no início desta mensagem. Ele acha que está distante da necessidade de se alimentar da palavra de Deus. Isso é muito grave, irmão Marcelino. Muitas vezes o servo, ele começa a achar que ele é um ser realmente superior, porque ele conhece, ele entende, ele prega, ele canta, ele faz, ele está sob os holofotes, e ele começa a achar que ele não precisa mais se alimentar, pastor. Não, quem precisa do alimento é a irmã Vera. O irmão Joaquim não precisa não. Só que, geralmente, este julgamento não é sobre os irmãos, é sobre si mesmo. Ele diz, eu não preciso, mas os irmãozinhos aí precisam estar nesta condição de querer se alimentar da palavra, de cultuar a Deus da mesma forma que todos os irmãos cultuam. Ele acha que não é necessário. Não, eu não preciso cultuar a Deus da forma que a irmã Girlane cultua, porque espiritualmente eu estou acima. Ele acha que ele não precisa nem participar dos cultos. E não vou longe. Basta você ver quantas pessoas vêm para a igreja e não assistem os cultos. Na escola dominical acontece muito, termina a EBD, vai embora, glória a Deus que vem para a EBD, mas a mensagem é importante. À noite, muitas vezes a pessoa está lá fora. O que é? Ela acha que não precisa mais se alimentar da palavra? Acha que não precisa mais participar dos cultos, dos ensinos da palavra de Deus? Muitas vezes eles acham, ou ele acha, né, este servo tolo, ele acha que o seu trabalho é suficiente. Não, o meu trabalho é suficiente para cultuar a Deus. Eu não preciso mais me edificar, eu não preciso mais aprender, eu não preciso mais ouvir uma pregação, é chato.
40 minutos. Acho que não tem mais nada ali que eu venha a aprender, não. Porque os meus serviços, isso que eu faço, são uma forma sublime de eu cultuar a Deus. E eles acham que na mente do Senhor, esse trabalho que ele realiza é suficiente. E ele acha que Deus está grato. Deus está, que sabe, até com uma dívida com ele. Não, Deus está grato comigo porque eu faço tudo isso. Porque eu subo, desço, mexo, viro, mergulho e faço tantas coisas. Deus está grato por ele trabalhar tanto. Coitado. O verdadeiro servo é aquele que olha para a santidade de Deus. E sabe o que é que ele diz quando ele olha para a santidade de Deus? Ai de mim. Ai de mim. Nos versículos 5 a 7 do nosso texto, diz assim, que é Isaías falando. Isaías era um profeta, foi chamado para levar a palavra de Deus para aquele povo, para determinar, inclusive, destruição. Ouviu direto de Deus para transmitir. Ele poderia dizer, eu sou o cara, né? Mas não, olha o que é que ele disse. Então disse eu, aqui é Isaías falando, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o rei. Não era o rei Uzias que ele estava falando, o rei morreu. Ele estava falando daquele rei que está no seu alto e sublime trono. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, diante deste chamado, Isaías imediatamente lembrou-se dos seus pecados e ficou apavorado. Ele viu a santidade de Deus e olhou para si e disse, ai de mim. Isaías colocou-se em pé de igualdade com o povo. Isaías foi chamado para relatar ao povo, para exortar o povo dos seus pecados. Vocês estão em pecado, vocês estão desagradando a Deus, terrível coisa virá sobre vocês. Mas quando ele é chamado, ele diz, ai de mim. Então ele se coloca ali, ele não se exalta, pelo contrário. Ele diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mesmo na condição de profeta, Isaías sabia que era tão pecador quanto o povo a quem ele estava ensinando, quanto o povo a quem Deus o chamou com o objetivo de servir, de falar a mensagem de Deus para ele. Versículo 6 do nosso texto. Porém, um dos serafins voou para mim, e trazendo na sua mão, uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca, e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Deus poderia dizer assim, não, fique tranquilo, está tudo bem, fui eu que chamei você, eu sei de todas essas condições, mas vai assim mesmo, foi eu que ordenei. Mas Deus não age assim, porque Deus é maravilhoso, Deus é justo, Deus é santo e Deus é bom. O que foi que Deus fez? Mandou um anjo que pegasse uma brasa para tocar os lábios de Isaías. E aí, o anjo disse, eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada. Deus disse, de fato, você é pecador mesmo, você está na mesma condição do povo, então eu vou te condicionar a realizar a minha obra.
mandou o anjo, pegou Atenaz, queimou ali os lábios de Isaías para que ele fosse purificado. E ele diz: a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. E essa reação, irmãos, de Isaías, é a reação do homem que está verdadeiramente diante de Deus. É esta postura que faz a misericórdia de Deus cair sobre ele. Já pensou se Isaías se exaltasse? Ah, não, Deus me chamou, então eu não tenho que me preocupar com nada, não. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu estou junto com esse povo aqui, mas Deus me chamou, eu vou. Mas não, a postura de Isaías foi diferente. Por quê? Porque ele sabia, assim como nós sabemos, porque a palavra nos ensina que a misericórdia de Deus, ela recai sobre os servos humildes, os servos que reconhecem que são pecadores, que se arrependem dos seus pecados e que entendem e valorizam a santidade de Deus e se sentem inferiores mesmo, porque Deus é santo. Então a misericórdia recai. Deus mandou um serafim com um Atenaz a fim de purificar Isaías. Então, irmãos, não é o trabalho que nos purifica, não é aquilo que você realiza, não é o dízimo que você entrega, não é a oferta que você dá. O telhado está caindo, eu vou pagar sozinho. Não é isso que te purifica. Isso não nos purifica. É a misericórdia de Deus que nos purifica, com o objetivo de servir a Ele em sua santidade. De outra forma, o coração desse servo estará vazio. Se ele não tiver este mesmo entendimento de Isaías, o seu coração estará vazio, tanto quanto o trono terreno que ele acha que está assentado. O trono que ele acha que está assentado está completamente vazio, e o coração dele também. E só assim é que Deus recebe o nosso serviço e o nosso louvor, como diz a palavra, como aroma suave em suas narinas. Como servos, como obreiros, como trabalhadores, temos que ter a preocupação constante com a santidade de Deus, um temor constante, pois nós estamos servindo a um Deus que é santo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: busca apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Aqui, nesta carta a Timóteo, Paulo está orientando aqui a esse pastor, a esse servo, a esse obreiro, que ele tinha que combater e evitar os falatórios profanos, que produzem impiedade. E muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós pensamos que esse falatório profano é uma forma assim, de quando nós conversamos com alguém, contamos uma piada mais picante, ou quando nós dizemos alguma bobagem. Isso também, mas nesse texto aqui, especificamente, não tem nada a ver com isso. O que ele está falando aqui, de falatórios inúteis e profanos, são de doutrinas falsas e coisas que não edificam a vida do obreiro. E como é que eu posso combater doutrinas falsas se eu não conheço a doutrina verdadeira? Sim ou não? Para combater aquilo que é falso, eu tenho que conhecer a verdade. Para eu saber se uma coisa é mentira, eu tenho que conhecer a verdade. Escute isso. Se as mensagens da sua igreja não está mais lhe edificando, tem algo errado.
tem algo muito errado, ou com você, ou com a pregação que está sendo realizada. Não há outra alternativa. Uma das duas coisas está errada. E se alguém acha que o problema não está em si, e acredita que o problema está na pregação, então ele precisa tomar uma atitude. Ele precisa fazer alguma coisa. Ele não pode conviver dessa forma, ausentando-se do templo, execrando as mensagens, não quero ouvir, vou lá para fora, vou fugir, vou para casa. Não. Se alguém acha que o problema não está em si, tem que tomar uma atitude, mas cuidado. Antes é preciso se autoavaliar. Todos nós precisamos fazer essa autoavaliação. E aí você observa, olha, se nenhuma mensagem mais te atrai, nenhuma mensagem pregada mais te atrai, te toca, te faz refletir, te liga aos céus, desperta o seu coração e a sua mente, puxa, é isso, que coisa interessante, eu já tinha lido, ou eu acreditava assim, mas isso foi se apagando da minha mente, do meu coração. E se a palavra de Deus não se renova mais no seu entendimento, porque a própria palavra diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. E nós temos testemunhos disso na nossa vida. Quantas vezes nós lemos o mesmo texto e Deus fala conosco, de várias maneiras, de várias formas. Ele nos fortalece de maneiras diferentes, dentro daquilo que nós necessitamos naquele momento. Mas se você começou a ver que a palavra de Deus não se renova mais para você, algo está errado, é com você mesmo. E é preciso reconhecer e se arrepender. Quando o pastor e a igreja decidem colocar um membro em um determinado trabalho, em uma determinada missão, quem responde se está apto a exercer aquela missão? Quem é? Bom, digamos que nós tivéssemos aqui um ministério de edificações. Aí a primeira pessoa que eu me lembraria, pastor Chagas, era o irmão Marcelino, que é técnico em edificações. Eu, como homem, escolheria dessa maneira. E a igreja possivelmente diria sim, é verdade. Né? Eu não vou escolher outra pessoa que tem outra expertise. Um técnico em edificações, mas não é nem o pastor, não é nem a igreja que vota em assembleia, que na verdade avalia quem está apto. É o próprio convocado. É você mesmo, por meio desta autoavaliação. E nunca se esqueça, Deus é onisciente e Deus sonda os corações. Deus nos conhece. Então eu posso ser capacitado tecnicamente para um determinado trabalho, mas será que eu estou capacitado espiritualmente para realizá-lo? É esta avaliação que tem que ser feita. E se a palavra de Deus não se renova mais em mim, eu vou dizer não. E eu não vou estar negando nada para Deus, e nem para quem me chamou. Eu vou estar sendo sincero comigo mesmo. E tem algo errado na minha vida que eu preciso resolver antes. E aí o versículo 8 do nosso texto diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, a Isaías levantou e disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Já foi seus lábios purificados, Deus já o capacitou para aquela missão,
E aí ele se sentiu capacitado, ele se sentiu apto para realizar aquela obra. E este versículo é o versículo mais lindo de todo esse texto, não é? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É aquele momento em que respondemos o chamado e nós nos colocamos à disposição. Como a gente diz, né? Muitas vezes eu escuto isso do pastor Chagas, ele dizer, não enterra o seu talento, né? Olha, está enterrando o talento, né? Mas eu preciso me sentir apto para realizar isso. Como é que está o meu coração, né? Então, se nós encerrássemos essa reflexão nesse momento, com esse versículo, estaria perfeito, em tese. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero te servir. Lindo. E poderia, talvez, ser um fechamento assim com chave de ouro, né? Ó, fechou aqui agora, maravilha, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porém, meus irmãos, há implicações muito sérias sobre isto que nós precisamos ver. Não é simplesmente eu me voluntariar, eu me dispor a fazer. Tem implicações neste eis-me aqui, envia-me a mim. Implicações muito sérias que precisamos ver, as quais estão no terceiro e último dever desta mensagem, desta última atitude do verdadeiro servo que nós estamos refletindo nessa noite. Aí eu vou lembrar dos dois primeiros. O primeiro foi ter o claro entendimento do governo divino. É Deus que está no comando. A segunda atitude, reagir com total dependência de Deus. Eu não sou nada. Se tem algo errado na minha vida, eu preciso me acertar com Deus para que a minha obra seja aceita. E aí, a última e terceira atitude e dever é estar comprometido em ser um arauto do juízo de Deus. Pesado, né? Vou ser o arauto do juízo de Deus. Eu vou ser Isaías. Isaías foi convocado para ser o arauto do juízo de Deus. Ele foi convocado para ser aquele cara que apontava os pecados do povo. Ó, isso é um pecado, está tudo errado, vai ter punição. E não é fácil se colocar nessa posição. Não é fácil. Eu vou ser o arauto agora do juízo de Deus? Dizer os pecados? Mas uma coisa importante é que esse anúncio, ele deve recair sobre todos indistintamente. Eu não posso aqui escolher a quem eu vou dizer e a quem eu não vou dizer, a quem eu vou ferir, a quem eu não vou ferir, inclusive a mim mesmo, e principalmente a mim mesmo. Eu não posso, irmãos, tem um hino do cantor cristão, que eu tenho a impressão que na tradução, eu acho que para rimar, o autor da letra ali, que fez a tradução, ele, para rimar, ele pensou numa coisa e colocou lá. Mas não está correto aquilo ali. Não está correto. Eu não sei exatamente qual é o nome do hino, mas os irmãos vão lembrar deste hino. Quando ele diz que eu tenho que olhar com simpatia para o pecado do irmão. Que conversa é essa? Eu tenho que olhar com simpatia para o pecado do irmão? Eu nem tenho que olhar com simpatia para o pecado do irmão, e nem tenho que olhar com antipatia para o pecado do irmão. Porque aí eu começo a fazer excepção. Não, o irmão Marcelino é meu amigo, é meu chapa, é meu parça. Então ele está pecando ali, mas olha, rapaz, eu vou olhar com simpatia para o pecado dele. Mas o irmão Joaquim, rapaz, eu vou dizer, pense num caboclo difícil. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou olhando com antipatia para o pecado dele. Eu acho que ali a palavra seria com empatia, é colocar-se no lugar da pessoa, não é acusar. Mas eu ser simpático a pecado, está errado. Então eu tenho que me colocar no lugar da pessoa, como Isaías fez. Olha, eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios.
quando eu for levar esta palavra para o irmão Marcelino ou para qualquer outro irmão, tem que trazer para mim também. O que quer dizer isso? Que agora nós vamos julgar e condenar a quem achamos que não está cumprindo com os deveres de quem é servo? Claro que não. No entanto, de certa forma, não está muito distante disso não, irmãos. Nós não vamos apontar, acusar, ferir, machucar, mas não está muito distante de levarmos isso ao conhecimento para o despertamento da pessoa, para quem não está cumprindo os deveres de quem é servo. É dever de todo servo ser instrumento de alerta, ser arauto. O que é que nós dizemos para o mundo quando nós estamos conversando com o incrédulo? Nós falamos de quê? Do pecado, não é assim? Nós falamos do pecado, nós falamos de arrependimento. É sobre isso que nós falamos. E nós falamos de salvação, e nós falamos da fé. E o que nos condenou foi o pecado, é o pecado que nos condena. Então eu não posso mudar esse discurso. Então, é dever de todo bom servo ser instrumento de alerta, de despertamento, de exortação a todos, não de forma pessoal ou acusatória. Não, pessoal como é? Não, eu vou falar agora da irmã Luciene, mas da irmã Rosana, não, ela é gente boa, rapaz. A irmã Rosana me deu um tênis, rapaz, eu vou me calar, deixa ela, o pecadinho dela lá, né? Está errado. Claro que não. Mas eu tenho que levar isso de forma amorosa, porém, firme, sobre aquilo que Deus nos orienta como servos, através da sua palavra. E como vimos também, e principalmente, a nós mesmos. Então, como é que se faz isso? Como é que nós nos tornamos arautos do juízo de Deus? Testemunhando acerca do amor de Deus, mas também da sua justiça. Não é esse amor humano que o mundo tem apregoado. Anunciando as verdades imutáveis e inegociáveis da palavra de Deus aos homens. Falando acerca dos atributos de Deus, da sua grandeza, da sua majestade e da sua soberania. Falando com sinceridade acerca da salvação em Cristo, sem aplacar a verdade do Evangelho. Porque hoje se fala em salvação, mas não, venha para cá, basta estar aqui, está tudo bem. Não fala em transformação de vida, não fala em autoavaliação, para descobrir se verdadeiramente está convertido. E é fácil você saber se é convertido ou não. É fácil, não tem dificuldade nenhuma. É mesmo, quer dizer que é fácil saber? É. Como é que eu sei que eu verdadeiramente aceitei a Cristo como meu Senhor e Salvador? Quando eu não duvido de nada e não rejeito nada da palavra de Deus. Simples assim. Quer dizer que se eu não duvidar de nada e aceitar e concordar com tudo que está aqui, eu sou salvo? É. Por quê? Porque isso aqui é o verbo. Quando eu aceito esta palavra, eu estou aceitando o verbo encarnado. Eu aceito Jesus Cristo. Aqui, quando eu negar qualquer coisa, isso aqui não, isso aqui é cultural, isso aqui é um problema da época lá, do primeiro século, então hoje é diferente, está tudo bem. Eu verdadeiramente não aceitei a Cristo. Então nós não temos que aplacar a verdade do Evangelho quando formos falar de salvação. Sendo útil na seara, servindo de fato a Deus, mas da forma que Ele estabelece que eu devo servir, e não da forma que eu acho que devo servir. Somente quando somos verdadeiramente instrumentos do juízo de Deus na vida dos homens, é que somos capazes de ser bênção na vida deles.
Parece uma contradição, né? Parece uma contradição. Quando eu sou instrumento de juízo, e o que é ser instrumento de juízo? Não é ser juiz, é ser instrumento para dar conhecimento do juízo de Deus. É assim que nós somos bênçãos na vida das pessoas. Eu estou com uma mensagem já que Deus me tocou, e eu deixei salva ali a frase para que eu venha desenvolver no momento em que Deus disser, é que essas igrejas inclusivas, né? Nós estamos hoje com as igrejas inclusivas, elas que pode vir, está tudo bem, não tem problema nenhum, não é? E aí a frase que eu creio é assim, o evangelho inclusivo que exclui as pessoas. Como é que é inclusivo e exclui? Esse evangelho inclusivo, ele está excluindo esta pessoa da salvação, porque ele não está ensinando o evangelho, ele não está pregando o arrependimento, a única forma de sermos alcançados por Cristo. Não está pregando a fé salvífica, está simplesmente dizendo, venha para cá, como se isto aqui fosse instrumento, fosse a própria salvação. Não, se você estiver aqui, você está salvo. É falando acerca dos atributos de Deus, né? Da sua grandeza, da sua soberania. Então, somente quando nós somos verdadeiramente instrumentos do juízo de Deus é que nós somos bênção na vida das pessoas. É que nós somos capazes de dedicar a elas amor, o amor verdadeiro, de levarmos a elas a verdadeira paz e de conduzirmos essas pessoas aos pés da cruz, aos pés de Cristo. Complementando aqui os nossos versículos lá, avançando, os versículos 9 a 10 do nosso texto, diz, então disse ele, aqui então disse Deus, vai e dize a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo e faze-lhes pesado de ouvido. Fecha-lhe os olhos para que ele não veja com os seus olhos e não ouça com os seus ouvidos, a fim de entender com o seu coração e nem se converta e seja sarado. Mas, meu Deus, o que é isso? Senhor, o Senhor está me dando uma missão que é para eu levar esta mensagem, esta palavra, mas o Senhor está me dizendo aqui que eu estou sendo usado como instrumento para engordar o coração do povo, para fazer os ouvidos dele ficarem pesados, para fechar os olhos dele, para que eles não ouçam com os seus ouvidos, para que eles não entendam com o seu coração, para que eles não se convertam. É isso mesmo que o Senhor está dizendo? Deus chamou Isaías para isso. Mas o que é que ele levou? A intenção do coração de Isaías era essa? Claro que não. Ele levou a palavra de Deus, ele levou a exortação do Senhor com o objetivo de converter o povo. No entanto, o propósito de Deus não era esse, porque ele conhecia a rebeldia daquele povo. E aí nós dizemos, mas meu Deus, como assim? E não é fácil compreender esse texto, né, irmãos? Se para nós, que somos crentes, que temos conhecimento da palavra, temos dificuldade de entender, imagine o incrédulo, como é que ele fica maluco. Não, peraí, eu não estou entendendo isso. E aí nós não vamos entrar aqui nos meandros teológicos da soteriologia, os porquês e como é que são isso, mas apenas nos atermos aqui a esta verdade, a este fato, de que isto não é uma metáfora, e que Deus estava falando muito sério aqui. O versículo 11 diz, então disse eu, aqui é Isaías, viu? Então disse eu, até quando, Senhor? E respondeu
Deus, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o versículo 12, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Isaías disse, meu Deus, até quando? Senhor, essa mensagem aqui não vai encher o templo, não. Essa mensagem aqui não vai encher a igreja, não vai encher os ginásios. Essa mensagem não vai agradar ninguém. Ele disse, mas é esse o meu propósito. Até quando, Senhor? Eu quero ver conversões. E aí Deus responde, até o fim. Até que a terra toda seja assolada. Que haja grande desamparo, como diz no versículo 12. Quem pregará isso fidedignamente, irmãos? Ferindo o amor humano que está aí, espalhado, derramado no mundo, e degradando a muitos. Quem fará isso? Esses homens que estão querendo fazer uma releitura da Bíblia, uma reinterpretação, ler a Bíblia com novas lentes, jamais eles fariam isso. Versículo 13, fechando aqui o último versículo do nosso texto. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela. A misericórdia de Deus aqui agindo, ó. Oh, rapaz. Porém, Jesus dizia lá, eu porém vos digo, né? Aí Deus diz, é assolação, é desolação, é destruição. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada. Não era destruição total. E como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será firmada, será a firmeza dela. Ficará o toco só, vai cair folhagem, vai cair tudo, vai ficar o toco. Mas a semente vai lá e vai restabelecer a vida ali. Então Deus diz, porém, a minha graça, a minha misericórdia atuará, porque restará uma semente, e essa semente, quando você vai para o capítulo 7, está lá, é Jesus Cristo. Então, nós aprendemos nesses últimos versículos, que um servo fiel nunca fracassa, ele tem sempre sucesso. Ele vai pregar a palavra de Deus, mas ninguém se converteu, não se preocupe. A conversão não é problema seu, é de Deus. Mas Ele queria que você pregasse, então você pregou. Quem ouviu e não se converteu, é entre Ele e Deus. Foi assim que Deus quis. Segunda coisa que nós aprendemos, Deus tem propósitos que são seus e não os nossos. Ele quebranta o coração de alguns e endurece o coração de muitos. Propósito de Deus. E nós não temos que questionar isso. Terceira coisa que nós aprendemos nestes últimos versículos, a palavra de Deus tem sempre 100% de sucesso. A palavra de Deus é 100% de sucesso, ela nunca falha. Mas quer dizer que vai ser assolado, vai ser desolado, o povo não vai se arrepender. E tem sucesso? Porque era esse o propósito de Deus. A palavra de Deus não voltará vazia, ela sempre cumprirá o seu propósito, seja para a salvação do justo, seja para a condenação do ímpio. Tudo isso para que nós usemos corretamente o texto de Isaías lá, no capítulo 55, quando diz a palavra de Deus não volta vazia, aí a gente acha que Deus está falando apenas de salvação, né? Ela não volta vazia quando ele não se converte, ela não voltou vazia, porque ali foi também propósito de Deus. E aí nós vamos ficar de pé e vamos ler aqui esse texto e encerrar a nossa reflexão. Isaías 55, versículos 10 e 11, diz assim: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não retornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que
a enviei. Amém? Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem, que o Senhor possa dar entendimento a cada um conforme a iluminação do Teu Santo Espírito. Em nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos. Glória a Deus, aleluia e amém.